prepara munição, é dia de guerrear, juntos resgatar quem está na contramão. De xergão e tirador, laço na mão, na ponta da língua uma oração. Vou escavando trincheira, derrubando porteira pra cumprir minha missão. Olá, Emily. Quando o sol ainda Beijo, dorme querida. Beijo, no Pri. galpão, a gente Beijo, Roberta. prepara munição, Vão ser é chegando. dia de guerrear, juntos resgatar quem está na contramão. De xergão e tirador, Vão ser chegando e vão laço mandando na mão, aviãozinho. na ponta da língua uma oração. Vou escavando trincheira, derrubando Pri, saudade de ti. minha missão. Volta logo. Eu vim Olá, Ana pregar Carolina. o evangelho, Beijo, querida. revelar esse mistério. É só abrir teu coração, sentir essa unção transformando o Gaudério. Eu vim Olá, Paulo, pregar Jéssica, o evangelho, Trindade. revelar esse mistério. Minha amiga É só Neide, abrir teu beijo. coração, sentir essa Você unção chegando. transformando o Gaudério. Envia uns aviãozinhos ali embaixo, ó, perto daquele aviãozinho ali, manda para pelo menos 3, 4 amigos seus, contatos seus. Vai divulgando essa live. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Do patrão herdei a sina de Tá com o pé na laçar, estrada, Pri? outros maldomados É isso aí. amassar. Foi ele que me preparou, as mãos ele adestrou para a vida. É isso aí, Pri. Estamos esperando vocês aqui. Estamos com saudade. E tirador e laço em punho, na ponta da língua um testemunho. Seu amor fascina, transforma em obra-prima, vida que era um rascunho. Do patrão herdei a sina de laçar, outros maldomados amassar. Foi ele que me preparou, e as mãos ele adestrou para a vida ginetear. De xergão e tirador. Diz aí, Gisel. Meu convidado. Carla, querida, beijo. Pastor, Valdite, sejam bem-vindos, queridos. Manda aviãozinho aí, manda aviãozinho aí. Esse mistério é só abrir teu coração, sentir essa unção transformando. Se aproxime. Pregar o evangelho e revelar esse mistério é só abrir teu coração, sentir essa unção transformando. Aê! Aê! Vou levantar aqui, tá muito baixo. Tá certo. Eu já estava contigo aqui. É? Eu já estava contigo. Tem uma galerinha que já estava contigo aí. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui. Melhorou? Tá bom? Não dá para ver a ponta do chapéu só. Vamos subir mais um pouquinho. Tranquilo? Como que tá? Tudo bem. Que alegria esse encontro aqui, Matilde. Eu que digo. Olha, eu quero te agradecer porque se você me dissesse não hoje, eu ia respeitar. Foi um mão aí de estar reunido, né? Espera um cadinho aí enquanto o povo vai mandando aviãozinho. Eu quero fazer um negócio aqui contigo. Para quem não sabe, esse Gaudério aí é o Gesiel. E hoje, vamos lá, Aê! tá de aniversário! Mas, que maravilha! E vamos cantar parabéns para ele? Vamos lá? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Amém! Deus te abençoe. Que surpresa! Sopra aí, Que sopra aí. surpresa. Sopra aí a vela. Que espetáculo, que Ai. espetáculo. Mas então, eu estou muito feliz porque você Tu está sabes, aqui. tu sabes que eu não sei tocar o parabéns? Mas eu sei que tu não sabe. Todas as vezes que me pedem para tocar o parabéns, eu pego o violão e digo só vocês agora. E aí o povo sai cantando
O povo sai cantando e eu faço de conta que estou tocando. Mas eu ensaiei. 3 dias ensaiando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela Gesiel, homenagem, minha irmã. tu me Muito ajuda obrigado. aí com os comentários, porque eu sei que o pastor está aqui, está mandando um abraço para ti. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Trindade, que Deus te abençoe. Valdite, é gaúcha, Valdite, viu? Ele é um amigo do Edgar, meu filho da GM. Tá dizendo que você é filho amigo do filho da Valdite, do Edgar. E o pastor está dizendo, receba o nosso abraço. Ô, meu pastor querido, meu amigo, abraço a toda essa família querida aí. Leila, as meninas. Saudade de vocês, meus irmãos. Nossa, que saudade. Te amo muito. Vontade. Me sinto muito amado mesmo por essa igreja aí. Gesiel, eu vou dizer que esse bolinho aqui quem fez foi a Neide. Você é design de interiores, certo? Um arquiteto. E ela é designer de bolo. Design de bolo. Isso. Tem no Instagram dela, Neide Cake Designers. E ela fez questão de fazer esse bolinho para ti. Eu vi que tinha um toque profissional aí nesse bolo. Depois eu te digo se estava bom. Tu Pastor sabe que a Bela está servindo ainda? Pastor Bruno Privati entrando aí, deixando um abraço. Tu conhece o pastor Bruno Privati? Não. Ele pastoreou em Joinville e agora está de volta no Rio de Janeiro, lá na terra dele. Lá. Um abraço, meu amigo, uma família querida também. Querido, tá certo. Gesiel, te apresenta rapidinho assim. Eu sei que hoje é o teu aniversário, 4 de junho. Você nasceu em 76, né? 44 anos. É casado, pai do Pedro e o outro filho, eu não lembro o nome. Paulo, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, tchê. Nasceu em Gramado. Ó, viu como eu sei de ti? Sou serrano. Serrano. É membro da PIB de Sapiranga. É filho de um casal de missionários amados que estão com o nosso Senhor desde 2015. Né? Meu pai também foi nessa época, viu? 2015. E eu estava lendo, Gesiel, Samuel, 1 Samuel. E não tem como não comparar a tua vida com a vida de Samuel. Quando Ana clamou, quando Ana foi lá no templo clamar que ela queria muito um filho, né? Chorando. O profeta até achou que ela estava bêbada e tudo. E depois Deus concedeu um filho. A tua história é um pouquinho diferente, mas eu queria que você começasse daí, Gesiel. A tua história lá quando você tinha alguns meses de idade. Porque hoje é teu aniversário, você tem que contar da tua vida. E o tema da nossa live é uma vida com propósito. Né? Uma vida com propósito, é isso mesmo. Eu sou muito grato a Deus pela vida, né, Matilde? Porque eu recebi uma segunda chance logo depois de ter nascido, né? Eu tive uma complicação com 3 meses de idade e essa complicação era uma infecção que estava no meu organismo, uma infecção no estômago. E durante 5 meses, minha mãe, meu pai e os médicos lá do hospital São Miguel e Alma, se eu não me engano, é o nome do hospital lá em Gramado. Os médicos lutaram contra aquela infecção durante 5 meses, fizeram 4 tipos de tratamento. Nenhum tratamento surtiu efeito e aquela infecção causava muita febre, vômitos e convulsões. Depois de 5 meses e 4 tentativas de tratamento, os médicos me deram por desenganado e disseram para os meus pais que não havia mais recursos que pudessem ser usados. Eu já estava muito fraco, porque faziam 5 meses que eu não me alimentava. Eu não ganhei peso, não cresci naqueles 5 meses. Eu só tinha febre, vômitos e convulsões. Então, o meu organismo perdeu força depois de 4 tentativas de tratamento. Os médicos disseram para os meus pais que não havia mais o que ser feito, que eles me levassem para casa para se despedir de mim em casa. E eu fui para casa para morrer em casa.
Mas o meu pai e a minha mãe, eles tinham uma vida pautada em testemunho. O meu pai e a minha mãe não tomavam nenhuma decisão sem consultar o Senhor antes. E naquela madrugada que eu estava em casa, esperando a morte chegar, a minha mãe foi até o berço e achou estranho o fato de que eu não estava chorando naquela madrugada. Ela disse que eu chorava muito, chorava dia e noite de fome. E naquela madrugada eu não estava chorando, ela achou estranho, foi até o berço achando que talvez eu já tivesse até partido naquele momento por causa do meu silêncio. Mas eu continuava respirando e ela então pediu ao meu pai que ajudasse, que eles pudessem ir ao hospital mais uma vez, que eles pudessem fazer alguma coisa. Ela se angustiou e o pai concordou, vendo a angústia dela. Eles foram até o hospital, deram entrada comigo na emergência e depois de alguns minutos lá dentro da emergência eu vim a óbito. E o médico, então, chamou a minha mãe e atestou o meu óbito. Disse, olha, infelizmente nós perdemos o Gesiel. O Gesiel teve uma parada respiratória, nós tentamos reanimá-lo, mas infelizmente nós o perdemos. O seu filho está morto. Mas a minha mãe pediu ao médico que pudesse entrar e orar comigo. O médico concedeu que ela entrasse, ela me tomou em suas mãos e disse ao Senhor, Senhor, tu me destes esse guri, mas ele é teu. Se tu não tens mais um propósito com a vida do Gesiel, pode levar, ele é teu. Mas se tu tens um propósito ainda com a vida dele, fala comigo, porque tu, Senhor, é quem tem a última palavra. Eu estava meditando antes da nossa live começar a respeito de propósito, né, Matilde? E uma das coisas interessantes da gente perceber quando a gente fala de propósito é que muitas vezes o propósito ele não depende do que é certo e do que é errado, porque o que é certo e o que é errado é muito relativo. Por exemplo, é certo uma mãe deixar o seu filho pequeno em casa para ir trabalhar? Não. Pode ser que sim. Pode ser que seja certo, pode ser que ela não esteja fazendo nada de errado. Ela esteja fazendo tudo certo, ela arrumou uma boa babá, ela tem um emprego digno, é o emprego que traz o sustento e tal. Não quer dizer que esteja errado. Mas será que é a coisa boa a ser feita? O propósito, ele sempre vai apontar para aquilo que é bom, Matilde. Não é o que é certo ou o que é errado. Quando a gente lê a história do primeiro encontro de Jesus com Marta e Maria, aparentemente Marta está fazendo tudo certo e Maria está fazendo tudo errado. Aparentemente Marta está fazendo tudo certo, ela foi para a cozinha, ela colocou todos os seus dons à disposição de preparar tudo para agradar a Jesus. Ela quer fazer bolo, ela quer fazer suco, ela quer fazer pão, ela quer colocar os seus dons em funcionamento para agradar a Jesus. E aparentemente Maria está fazendo tudo errado, porque Maria tomou lugar junto com os homens, sendo que as mulheres não podiam fazer isso, as mulheres não podiam tomar lugar com os homens, aquilo era contra a cultura local. E quando Jesus vai trazer o fechamento daquele momento, ele fala, olha Marta, apesar de tu te envolver tanto, de tu fazer tanta coisa ao mesmo tempo, tu ainda não escolheu aquilo que é bom, independentemente se é certo ou errado. Mas a tua irmã escolheu aquilo que é bom. Tua irmã encontrou a boa parte. Quando a gente fala de propósito, a gente sempre precisa ter em mente que propósito, muitas vezes, aparentemente, parece que está tudo errado. Mas não é isso que deve ser considerado, sim, o que é bom e o que não é bom. Adão, quando escolhe comer a maçã, aparentemente, ele escolhe o que não é bom. Aparentemente estava tudo certo. Era uma fruta boa, apetitosa. Eva comeu, não deu nada errado, não deu nenhuma dor de barriga nela.
vou comer também. Mas não era a coisa boa a ser feita. Aquilo inverteu toda a polaridade da relação com o Senhor. Minha mãe, naquele momento, talvez aparentemente não estava fazendo uma coisa certa. O que essa mulher quer? Orar por um menino que já está morto? Isso não está certo. Não está certo uma mãe se desesperar desse jeito. Mas ela sabia que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que se fosse da vontade do Senhor, aquilo iria se estabelecer. E eu louvo a Deus porque me devolveu o fôlego de vida. Não que eu tenha alguma crise com relação à morte, nada disso. Eu sou muito desencanado com esse negócio de morrer. Até porque eu já morri, já voltei. Dá nada. Mas esse testemunho me deu a consciência de um propósito, entendeu, Matilde? Eu acho que quando a gente passa por uma situação dessa, mesmo que eu era um bebê, e as lembranças que eu tenho são as lembranças dos testemunhos da minha mãe. Eu não me lembro de absolutamente nada do que aconteceu naquele dia, mas eu tenho muito vivo esse momento pelos testemunhos da minha mãe, e isso marcou a minha vida. Eu acho que me trouxe assim um pouco de consciência de que a minha vida ela não pertence só a mim mais. Ela não é só mais minha, não é só mais a minha vontade que está em jogo. Hoje, para mim, se eu não conseguir no final da minha vida ter deixado um legado, ter deixado um caminho para que outros possam percorrer, não vai ter valido a pena. A vida só pode ter significado, sentido, se no final dela a gente puder olhar para trás e dizer: combati, completei a fé. Combati. Isso mesmo. Gisele, eu vi alguns testemunhos teus, e se for para ouvir os teus testemunhos, vamos ficar aqui alguns dias. Eu lembro que tu me contou algo que me impactou, que a tua mãe foi num culto, você era pequeno ainda, e ela se sentiu constrangida de não ter o que ofertar, né, na casa do Senhor. Conta para nós essa história. Ana também, a mãe de Samuel, por isso que eu fui olhando assim as similaridades, né? Samuel tinha um propósito, né, da parte de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Samuel. E Ana também levou e consagrou o menino Samuel. Conta essa história da tua mãe. O que ela fez com Sim, quando eu tinha, eu creio que eu tinha uns 2 ou 3 anos de idade, ela foi num congresso de missões. E a igreja enviou o transporte. A igreja enviou um ônibus para buscar os irmãos nas suas casas. E a realidade que a gente vivia na minha infância, nós éramos uma família muito humilde, assim. Meus irmãos sempre foram muito trabalhadores, mas como o pai e a mãe, eles gastaram a vida deles no campo missionário, eles acabaram não adquirindo, assim, muitos bens. Então a gente vivia, ninguém passava fome, graças a Deus, sempre teve muita fartura na nossa mesa, pelo menos desde quando eu me conheço por gente. Talvez os meus irmãos mais velhos passaram alguns apertos, mas quando nós chegamos em Gramado, foi quando eu nasci quando nós chegamos em Gramado, e quando eu tinha então 2 ou 3 anos, a mãe foi nesse congresso de missões, e não levou dinheiro, porque não tinha. E a igreja, todas as despesas eram por conta da igreja, o ônibus, as refeições. E no último momento, lá no domingo à tarde, foi levantada uma oferta para missões. O pregador desafiou a igreja: irmãos, vamos nos colocar de pé, nós vamos levantar uma oferta, e essa oferta vai ser enviada para o campo missionário. Essa oferta vai chegar lá nos missionários que estão no campo. E a mãe disse que se colocou em pé comigo no colo, muito constrangida, ela começou a falar com o Senhor. Ela disse: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não trouxe dinheiro. Eu queria tanto ofertar no campo missionário, mas eu não trouxe dinheiro, me perdoa. E Deus falou com ela, e a mãe tinha uma ligação direta com Deus, assim, ela tinha um telefone que não precisava discar.
Era só pegar aquele telefone, já batia direto lá em cima. E ela disse que Deus falou com ela e disse, não, Áurea, não se trata de dinheiro. A minha oferta está aí no teu colo. Tudo que eu preciso está aí nos teus braços. E ela entrou na fila dos irmãos que estavam depositando dinheiro no gasofilácio. E quando ela chegou lá na frente, no gasofilácio onde os irmãos depositavam o dinheiro, ela me colocou em pé sobre o gasofilácio. Com os meus 2 pezinhos sobre o gasofilácio, ela disse, aqui está a minha oferta, Senhor. Aqui está a vida do Gabriel. Que lindo. Esse testemunho me marca demais, me emociona demais, porque eu sou muito grato a minha mãe ter feito isso. Eu sou muito grato por ela ter tido a coragem de não pensar em resultado na minha vida adulta, de não considerar qual era o desempenho que ela queria que eu tivesse, mas ela pensou naquele momento que ela queria que eu cumprisse o meu propósito. E me ofertou, como Ana ofertou Samuel também. E Ana numa situação muito mais grave ainda, porque ela esperou por tanto tempo aquele menino, e era o seu único filho, né? É verdade. Mas a consciência que nós, como pais, temos que ter é que os nossos filhos só serão salvos se eles cumprirem um propósito. O desejo de que um filho tenha um alto desempenho pode matar os nossos filhos. O que pode nos libertar eles é a liberdade de cumprir um propósito. É a liberdade de desacelerar talvez a vida, é a liberdade de não optar por uma faculdade de medicina e querer fazer música. Querer estudar arte para revelar propósito através da beleza da vida. Meu filho deve estar ouvindo isso aí, viu? Ele já quis fazer uma opção por fotografia, por música. Mas que linda essa história, né? Eu tenho certeza que esse povo lindo que está assistindo essa live não sabe, nem todos conhecem a tua história, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que escreveram, Gisele. Me ajuda aí. Dá um abraço, então, para o Lucas e da Gabi. Cláudia Time. Opa. A Neide, o Márcio. A Privati Bruno. Parabéns, meu amigo. Deus o abençoe sempre. O pastor Bruno Privati. Isso. Adoração Campeira. Dias Lloyd. Um abraço. Adoração Campeira é uma banda do Paraná. Olha. Abraço, meus irmãos. Márcio Francisco, é isso? Márcio Francisco, um amigo querido aqui de Viamão. Ontem ele estava na live também. A live ontem era com um outro irmão querido. Depois ele me xingou que eu não mandei um abraço para ele. Agora eu vou te mandar, a cada 15 minutos eu vou te mandar um abraço nessa live aqui, Márcio. O pastor diz, nossa igreja te ama e com certeza você conquistou nosso coração. Parabéns, você merece. Abraço largo. Você é o nosso missionário no sul do Brasil. Amém, glória a Deus. Onde mora Itapema, filhos são as flechas que ele nos deu, verdade, né? É isso aí, Valdite. Gisele, caminhando no paralelo, vamos continuar o paralelo de Samuel? Eu achei muito, muito interessante. Samuel cresceu, foi para lá com o profeta Elias. E aí Deus falou com ele 3 vezes. E ele achou que era Elias. Foi lá, ouviu Samuel, e Samuel correu, ainda jovem, correu para o profeta Elias e disse, eis-me aqui, Senhor, me chamasse? E ele dizendo, não te chamei, volta para a cama. Na 3ª vez, caiu a ficha do profeta Elias e disse, olha aqui, guri, se essa voz vir de novo, tu fala assim, fala, Senhor, que teu servo escuta. Houve um momento na tua vida, que você ouviu realmente e entendeu que aquela voz era o Senhor te chamando. Conta para nós o que você estava fazendo nesse momento, você estava trabalhando, o que você fazia quando você identificou que realmente era Deus te chamando para esse propósito lindo de pregar o reino. Amém. A minha caminhada missionária é muito recente, né, Matilde? Eu comecei no início de 2018
Praticamente são apenas 2 anos, porque esse ano eu quase não viajei. Dia 15 de março encerraram-se as agendas por conta dos decretos estaduais. Eu trabalhei por 12 anos com arquitetura de interiores, especializado em interiores. O Márcio, um abraço para o Márcio. Agora eu vou ficar mandando abraço para ele toda hora. Manda aí. O Márcio, antes de ser meu amigo, ele foi meu cliente lá em Viamão. Eu decorei para ele um restaurante e também a casa dele. E por 12 anos eu trabalhei com arquitetura de interiores, apesar de não ser arquiteto. Eu não sou arquiteto. Certo. Eu tive um escritório de arquitetura de interiores, mas a responsabilidade técnica do escritório eu sempre tive uma arquiteta formada trabalhando na minha equipe de projetos por onde eu tinha a responsabilidade técnica. Mas eu sempre tive uma sensibilidade muito aflorada, talvez por conta de ser compositor. Então, eu comecei como projetista de loja na Delano em 2005. Olha só. E tive uma carreira meteórica. Eu entrei na Delano praticamente sem experiência nenhuma, sem nunca ter trabalhado como projetista. E em 30 dias eu já estava como gerente de loja. Cerca de 1 ano depois, eu pedi demissão da Delano e montei meu próprio escritório. Por incentivo de um amigo, Gabriel Pietrovski, um amigo querido de Gravataí, que tem uma construtora. E o Gabriel, quando ele viu um projeto que eu tinha feito para um cliente em comum, ele estava construindo a casa de um cliente que me contratou para fazer a parte interna. E quando eu fui apresentar os projetos, o Gabriel olhou os meus projetos e disse: "Tu trabalha para quem, rapaz?" E na época eu trabalhava para a Delano. Eu disse: "Eu trabalho para a Delano." "Rapaz, tu não tem que ser funcionário de ninguém, tu tem que ter teu próprio caminho, tu é muito talentoso." E por incentivo do Gabriel, eu pedi demissão e abri o meu escritório, e com o apoio de alguns amigos lá de Gravataí, uma cidade que eu tenho muita gratidão, eu tive uma carreira meteórica nesse mercado. E em 2017, eu estava já há 12 anos trabalhando com isso, quando nós, aqui em Sapiranga, conhecemos o pastor Walter Azevedo e começamos a congregar na PIB de Sapiranga. Na minha caminhada de amizade com o pastor Walter, eu fui fazer uma viagem com ele ao interior do estado, na cidade de Santa Cruz do Sul. Ele iria pregar numa igreja lá de Santa Cruz do Sul. E ele me convidou para ir junto. Nós estávamos nos aproximando, estávamos nos conhecendo, eu trabalhando demais. Durante a semana não tinha tempo para nada. Às vezes ele tentava encaixar um horário comigo durante a semana, mas eu trabalhando muito, eu sempre fui muito trabalhador. E às vezes exagerava demais na dose. Acabou que conseguimos combinar essa viagem de final de semana e eu fui com ele. Nós estávamos lá em Santa Cruz, dentro da igreja, quando Deus falou comigo através de um chimarrão. Nós chegamos na igreja, ele iria ministrar, eu fiquei lá pelo fundo lá. Era um domingo de manhã e eu estava louco de vontade de tomar um chimarrão. E eu comecei a olhar por cima das cadeiras da igreja, assim, os irmãos já estavam todos assentados para o culto começar. E eu comecei a olhar por cima das cadeiras assim, ver se eu encontrava um chimarrão. E para minha decepção, não tinha ninguém tomando chimarrão na igreja. Eu fiquei numa decepção profunda. E eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Que no domingo de manhã ninguém mais toma chimarrão? No interior do Rio Grande do Sul. Mas eu estava com o meu kit de mate dentro do carro. Eu pensei: eu vou lá no carro pegar o meu kit de mate e vou fazer o meu chimarrão. Deve ter uma cozinha aqui na igreja. No que eu estou pensando em fazer isso, eis que se abre a porta da cozinha e de lá de dentro sai um chiru com o porongo na mão. Parecia um anjo de luz caminhando na minha direção assim, Matilde. Ele veio reto onde eu estava e me cumprimentou e perguntou: "O irmão aceita um chimarrão?" Eu disse: "Claro, rapaz, não foi carne nem sangue que te revelou." Eu estou louco de vontade de tomar um mate. Começamos a tomar chimarrão e o Gabriel, esse irmão que me alcançou o chimarrão, o Gabriel era paulista.
E eu logo notei que o sotaque dele era diferente e perguntei, o irmão é paulista? Sou paulista. Disse, mas que interessante, e é um paulista que gosta de tomar chimarrão, então. E ele disse, te falar bem a verdade, eu não gosto muito. Eu não sei como é que vocês gostam tanto desse negócio. É quente, é amargo e fica todo mundo chupando nesse mesmo canudinho. Esse mesmo canudo passa de boca em boca. E eu disse, mas se tu não gosta de tomar, por que tu estás tomando, rapaz? Ele disse, não, irmão, é que eu vim ajudar essa igreja. Eu vim de São Paulo para ajudar essa igreja aqui. E eu não sabia que a cultura gaúcha era algo tão forte. Com o meu jeito paulista, eu não consigo me aproximar deles. Então eu escolhi um elemento cultural para fazer isso. Eu estou aprendendo a tomar chimarrão para fazer amizade. Naquele dia ali, o meu coração se incendiou, porque Deus me mostrou um paulista fazendo um esforço danado para aprender a usar um elemento cultural e chegar no coração do povo da minha terra. E Deus me disse, e tu sabe fazer isso? Tu sabe usar essa roupa, tu sabe falar a língua desse povo, tu não precisa desse esforço que esse rapaz está fazendo, tu faz isso de forma natural. Naquele dia meu coração se incendiou, Matilde, meu coração mudou naquele dia, virou uma chave. Dentro da minha cabeça virou uma chave. Eu nunca mais consegui olhar para a minha terra, para a região sul do nosso país, de outra forma a não ser ver um campo branco pronto para a colheita. Gisel, desculpa, você falou em outra live que eu vi, que são aproximadamente 8 milhões de gaúchos espalhados nesse campo afora, porque gaúcho não é só no Rio Grande do Sul, né? Isso, é uma coisa que a gente precisa entender hoje, é que existe o gaúcho sul-rio-grandense, que é a pessoa que nasce no Rio Grande do Sul e se identifica por gaúcho. Esse é o sul-rio-grandense. Mas existe um gaúcho cultural, que ele pode ter nascido aqui ou não. Ele está vinculado ao movimento tradicionalista gaúcho. Ele é um gaúcho cultural. Ele está no mundo inteiro. Esse grupo forma hoje mais de 8 milhões de pessoas. Segundo... eu estive pesquisando recentemente, porque eu estou preparando um seminário a respeito desse assunto, e pelos números da Federação Gaúcha, quando tu junta o número de pessoas que estão vinculadas aos eventos anuais, então é um grupo de 8 milhões de pessoas que estão diretamente vinculadas ao movimento, mas que reúne por ano 30 milhões de pessoas. É um é o maior movimento cultural da América Latina, o movimento tradicionalista gaúcho. Então esse gaúcho é um gaúcho que não tem uma relação com a igreja, não porque ele não queira isso, mas porque durante muitos anos nós, como igreja, fomos contra a cultura. Durante décadas e décadas, nós pregamos que cultura para lá, igreja para cá. Se tu quer vir para cá, abandona tudo aquilo lá, não pode mais usar essa roupa, não pode mais ouvir essas músicas, não pode mais fazer nada disso. E a gente precisa entender que, tudo bem, isso vai acontecer no decorrer do processo. Nós não podemos colocar uma cartilha do que pode e o que não pode, para um povo que tem elementos culturais tão fortes. Nós precisamos usar esses elementos para nos comunicar com eles. E quem sabe, nessa nossa comunicação, eles possam ver Deus na nossa vida. E quem sabe, se eles conseguirem ver Deus na nossa vida, eles comecem a querer fazer parte desse reino que nós tanto pregamos, né? Mas que, na verdade, a gente prega muito. E eu acho que a gente ama pouco ainda. Verdade. Ô, Gisel, eu te conheci em julho de 2018, poucos meses do início do teu ministério, né? Uhum. Lembro, foi numa roda de chimarrão, foi no intervalo, foi no Congresso Multiplique, ali em Biguaçu,
no acampamento batista catarinense. Todo início é difícil, né? E ali tu se apresentou, tu ainda não era viajado, tu não era conhecido como tu é hoje, graças a Deus, né? E eu tenho uma gratidão muito grande de, mesmo que de longe, mas acompanhar, né? Acompanhar o teu ministério. Eu queria que o povo conhecesse o teu ministério, essa vida de propósito, né? Em evangelizar através da tradição gaúcha, através das canções que você compõe, você é poeta. Então, toca uma moda aí para nós, para a gente te conhecer um pouquinho mais. Maravilha. Vamos cantar Campesino. Isso. Sempre que a alma se agranda para cruzar outras fronteiras, desperto de madrugada pra sair antes do dia, a galopito no vento, vou sem medo, sem receio, levo atado na garupa paz que anseia o mundo inteiro. Sempre que a alma se agrandar pra cruzar outras fronteiras, desperto de madrugada pra sair antes do dia, a galopito no vento, vou sem medo, sem receio, levo atado na garupa paz que anseia o mundo inteiro. Campesino eu sou estradeiro, nasci na pampa, mas meu pago é o mundo inteiro. Campesino eu sou, mensageiro de luz, levo ao mundo as palavras de Jesus. Esta sina de andejo, sem parada, sem instância, queima dentro de meu peito, igual brasa em marcação. Ver o amor de Jesus transpassando corações, a adaga que não distingue patronagem de peões. Esta sina de andejo, sem parada, sem instância, queima dentro de meu peito, igual brasa em marcação. Ver o amor de Jesus transpassando corações, a adaga que não distingue patronagem de peões. Campesino eu sou estradeiro, nasci na pampa, mas meu pago é o mundo inteiro. Campesino eu sou, mensageiro de luz, levo ao mundo as palavras de Jesus. Levo ao mundo as palavras de Jesus. Levo ao mundo as palavras de Jesus. Que lindo! Tem muita gente matando a saudade do Rio Grande do Sul. O Trindade é um amigo meu, é do Sul, tá dizendo que saudade do Rio Grande. Tem um povo aí que tu conheceu também, Moacir, André, a família Valentim, também aí de Gravataí, que está morando aqui no Sul. Abraço, queridos. Em Itapema. Marcelo Lopes,
Visana, meu filho Marcos Todesco, Felipe, o João, a Maria, Fernanda. Eita, só tu para trazer a familiada para ver minha live, hein? Fala mais aí, fala mais. Ô, Gisele, eu amei a frase que tu diz, a direção é melhor que o desempenho. Né? Essa vida no propósito de Deus para nós, quando a gente se encaixa nesse propósito de Deus, quando a gente se acha nele, até entender que a direção é melhor que o desempenho, isso demora um pouquinho, né? Até cair a ficha. Demora. A direção é mais importante que o desempenho. Imagina a seguinte situação, Matilde. Imagina que tu tens que sair aí de Itapema para chegar em Porto Alegre. Deus te revela que o teu destino é Porto Alegre. Ele fala contigo, ele te mostra, teu coração fica quebrantado. Finalmente, tu descobriu que o teu destino é Porto Alegre. É para lá que tu tem que ir. Imediatamente, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus nos mostra uma oportunidade, ao invés da gente focar no destino final, a gente já começa a planejar como é que nós vamos fazer para chegar lá mais rápido, como é que eu vou fazer para chegar lá mais fácil, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E nessa nossa ansiedade de tentar estabelecer um processo que ajude, que dê uma forcinha. A gente gosta de dar uma forcinha para Deus, às vezes, sabe? A gente gosta de dar umas boas ideias para Ele. A gente, às vezes, gasta um tempo em oração, dando ideias boas para Deus. A gente gasta um tempo falando. E eu fico imaginando Deus escutando a gente, às vezes 45 minutos ali, Deus nos escutando, para depois daqueles 45 minutos Ele fazer tudo do jeitinho que Ele já planejou. Se a gente gastasse mais tempo ouvindo o que Deus está falando, porque Ele está falando o tempo todo. Deus está estabelecendo a vontade dEle, Matilde. A vontade do Senhor vai ser estabelecida. Nós precisamos ouvir o que Ele está falando, para que a gente possa direcionar a nossa vida. Então imagina que Deus apontou que tu vai para Porto Alegre, Ele te deu agora um destino, Ele te deu um propósito. E tu foi te capacitar, tu foi aprender a dirigir, tu foi buscar recursos para comprar um bom carro, tu te preocupou com a estrutura, ao invés de focar no destino, tu te preocupou com a estrutura. E aí tu conseguiu comprar um carro muito melhor do que tu imaginava. No começo, lá tu estava pensando numa bicicleta, mas Deus te deu capacidade, força para trabalhar e tu conseguiu uma BMW. Tu nunca imaginou que ia chegar numa BMW, ou as bicicletas já estavam bom, mas agora não, agora tu está com uma BMW. E aí quando tu vai ingressar na BR-101, e a BR-101 tu pensou, não, eu vou pela 101. A 101 é mais bem pavimentada, a 101 eu viajo mais rápido, eu vou pela 101. Quando tu vai ingressar na 101, tu te distrai com a estrutura, tu fica olhando para aqueles botãozinhos que tem no painel da BMW ali. Tu nunca imaginou chegar num troço daquele? Meu Deus do céu, quanto botão tem nesse painel? Eu não imaginei que eu ia chegar tão longe. E ao invés de pegar o sentido Itapema-Porto Alegre, tu pega o sentido Itapema-Joinville. E eu te pergunto, tu tá na estrada certa? Tá na estrada certa. Tu tá na BR-101. Tá na direção errada. Só que agora, como tu tá na direção errada, quanto mais dinheiro tu tiver para botar gasolina, pior. Quanto melhor motorista tu for, pior. Quanto mais força e velocidade tu imprimir nesse processo, pior, porque apesar de estar na estrada certa, fazendo tudo certo, tu está na direção errada. Cumprir um propósito é prestar atenção aonde que a nossa vida está indo, independente da velocidade, independente da estrutura. A gente foca no final. Deus mostra a direção, Ele mostra o destino final, a gente foca lá e se despreocupa e se desencana do resto.
se desencana da estrutura, se desencana de como é que eu vou fazer para pagar isso, como é que eu vou fazer para pagar aquilo, porque tudo isso Jesus nos ensinou. Ele fala, meu Deus, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Se eu supro as necessidades de um passarinho, eu não vou suprir as necessidades de vocês. E a Bíblia é muito clara que diz que o Deus que nos entregou o seu próprio Filho não vai nos entregar juntamente com Ele todas as coisas. Então, eu acho que essa pandemia colocou todos nós numa mesma condição, Matilde. Na condição de poder experimentar, viver por um propósito. Na condição de que as nossas estruturas todas foram abaladas. Todos nós fomos abalados em algum nível. Algumas pessoas foram mais abaladas, outras menos, mas todos nós fomos abalados na nossa estrutura. Mas nenhum de nós pode dizer que foi abalado no seu propósito. Porque propósito não depende de estrutura nenhuma. Propósito depende de obediência, de confiança. Disso é feito um propósito. Intimidade garante a direção certa, né, Gisele? Quando você tem intimidade com Deus, você está alinhado com Ele, as distrações não te pegam mais, né? Você vai no lado, é para ir para a esquerda, então você vai para a esquerda, né? O sul é para a esquerda, aqui de onde eu moro, né? Eu diria que a intimidade, Matilde, é a melhor parte, porque é isso que ele falou lá para Marta e Maria, né? A intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, é a melhor parte da vida, porque eu não vejo possibilidade de nós entrarmos para viver a eternidade com um Deus que a gente não conhece. Não tem como a gente viver uma vida aqui religiosa, uma vida devota, sim, querendo depois entrar para a eternidade para conhecer esse Deus. Não tem como. Nós temos que conhecê-lo agora, essa é a melhor parte, conhecer ao Senhor, conhecer o coração dele, desfrutar da sua companhia, da sua presença. Essa é a melhor parte de uma caminhada para cumprir um propósito. É a presença do Senhor, a companhia dele, nos mínimos detalhes a gente vê a fidelidade de Deus. E eu quero dar um testemunho, já que tu tocou no assunto daquele primeiro encontro que nós tivemos lá, em 2018, aquele primeiro encontro lá, eu estava terminando a minha primeira viagem missionária. Eu tinha ficado todo o primeiro semestre de 2018 sem conseguir nenhuma agenda com as igrejas. O primeiro semestre de 2018 eu só ouvi não, não, não. Eu entrava em contato com os pastores e não conseguia fechar, não conseguia ser recebido. Ninguém me conhecia, eu saí de uma hora para outra de trás da moita, assim, e disse, ei, estou aqui, eu vou começar um trabalho missionário, me recebe aí na tua igreja. E a minha primeira viagem missionária foi aquela para Santa Catarina, e ela terminou ali no Congresso Multiplique, que foi quando a gente se conheceu. E ali, através da vida de vocês, eu comecei a conhecer um Deus que supre todas as nossas necessidades. Eu não sei se tu te lembra do que aconteceu com aquela moeda que colocaram no bolso do meu jaleco. Te lembra? Lembro da história, eu lembro. Eu estava cantando ali enquanto o povo almoçava no Costelão, num calor de uns 60 graus, mais ou menos, debaixo daquela telha de zinco lá do refeitório, quando alguém passou na minha frente, foi no meu ouvido e disse, esse é o teu cachê. E colocou algo no bolso do meu jaleco, aquele jaleco de couro que eu uso para gravar o Matiano, aquele jaleco tem uns 200 anos de idade, mais ou menos. Naquele tempo era o único que eu tinha também, agora eu já comprei mais uns 2, eu consigo agora de vez em quando usar um, de vez em quando usar outro. Mas naquela época era o único que tinha. E colocou alguma coisa no bolso do meu jaleco e me disse, esse é o teu cachê. Mas eu não vi quem era. Eu estava prestando atenção na música que eu estava cantando e realmente não vi quem era. Depois eu fui almoçar e esqueci daquele negócio. E quando eu estou terminando de almoçar, eu lembrei. Poxa vida, alguém botou alguma coisa no meu bolso. E me disse que era o meu cachê.
E quando eu pus a mão no bolso do jaleco, era uma moeda de 10 centavos. E eu fiquei segurando aquela moeda e fiquei lembrando de tudo aquilo que eu tinha vivido naqueles 6 primeiros meses, de nenhuma igreja querer me receber, da nossa família passando necessidade, a viagem que eu fiz só com a gasolina do tanque, e tinha sido muito angustiante. O Pedro tinha ficado queimando em febre quando eu saí de casa, e toda a igreja que eu parava para ministrar, a gente levantava um clamor pela vida do Pedro. E segurando aquela moeda de 10 centavos, a primeira coisa que eu pensei foi ir embora para casa. Eu não vou mentir para ti. A primeira coisa que eu pensei, eu vou embora daqui. O que eu quero com esse povo ingrato? O que eu estou fazendo com a minha família? Eu vou embora. Vou cuidar da minha família. Mas Deus tinha me ensinado tanto até aquele dia ali. Deus estava quebrando todos os meus paradigmas. Deus estava moendo com os meus conceitos de administração, Deus estava moendo com os meus conceitos de finança, de crédito, tudo isso tinha ido por água abaixo já. Eu estava integralmente dependente de Deus e eu nunca tinha feito aquilo, eu estava aprendendo a viver daquele jeito. E eu segurando aquela moeda, eu disse: Senhor, tu me ensinou tanto nesses 6 meses, que não é agora que tu vai querer me humilhar. Então me ensina de novo, Senhor. Me ensina com essa moeda aqui. Eu botei a moeda no bolso, terminei de almoçar. O pastor Rogério veio falar comigo, perguntou se eu podia ministrar o louvor de noite, porque a gente estava sem banda, a banda tinha ido para outro lugar. E eu disse: claro, pastor, pode deixar. E eu nunca tinha ministrado louvor, não sabia nem. Eu era muito inexperiente. Mas fui me preparar, tomei um banho, troquei aquela roupa toda suada que eu estava, botei uma roupa limpa e fui me preparar. E nesse meio tempo, entre o almoço e o culto à noite, eu encontrei vocês. Uhum. E nós conversamos um pouco ali, o pastor Mauri, a Leila. Vocês estavam numa rodinha e nós começamos a conversar. Eu contei um pouco da minha história para vocês ali. Quando chegou a noite, eu estou sentado lá preparando o violão, a Leila vem quebrantada, assim, completamente quebrantada. Ela me abraça e começa a chorar. E eu, sem entender nada do que estava acontecendo, ela diz, segurando o envelope assim, ela disse: irmão, isso aqui, eu e os meus amigos, nós juntamos para a tua casa. Eu guardei aquele envelope, porque já estava na hora do culto começar. Depois que eu fui para o alojamento à noite, eu tomei um banho, eu lembrei do envelope, fui lá, tinha uma oferta que vocês tinham separado para mim. Mas mais do que isso, ela tinha escrito dentro na parte interna do envelope. Posso continuar essa parte? Eu não sei se foi ela ou se foi tu que escreveu. A tua história mexeu tanto com a gente, Gesiel, que eu e a Leila, a gente chorava de onde a gente estava. E a gente eu via a ti, eu vou falar por mim, como se tu estivesse numa prensa. E dali estava vertendo mais puro azeite. E quando a Leila falou assim: Matilde, nós vamos fazer uma oferta. Aí peguei o que eu tinha na bolsa, eu dei. Ela colocou no envelopinho da igreja ainda. E na parte que dobra o envelope, aquela partezinha assim. Na aba interna do envelope. Ali foi escrito: para a glória dele, porque eu vejo como tu estás hoje, como tu estavas lá. É glória dele. Eu fui profeta na tua vida. Eu escrevi: se tu fores fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E eu sempre acompanho a tua história, porque as coisas que Deus fala ao nosso coração, e quando começa a arder muito, você tem que entregar, você tem que escrever, você tem que falar, né? E eu vejo o quanto Deus te prosperou, quanto Deus te levantou para um propósito e tem sustentado esse propósito. Porque tudo é dele, vem dele, é para ele, né? Às vezes a gente fala assim: missionário, vai dar dinheiro para os caras? E não é assim, né? Missionário é alguém que não prestou para nada na vida e resolveu ser missionário. E hoje foi uma oportunidade linda. Desculpa eu ter te cortado, né? Mas a gente tem 5 minutinhos só. Eu quero que você cante mais pra gente.
E Tá foi uma bom. oportunidade linda para desmistificar essa história de que missionário é só para pegar dinheiro do povo, né? É um povo, não porque você é um missionário gaúcho, né? Missionário gaúcho, que tem o propósito de ganhar os gaúchos para o Senhor Jesus, mas só quem é missionário sabe a vida, né? Que tem, que não é fácil. O sustento vem do Senhor. O Senhor levanta as pessoas, né? E às vezes a pessoa que abençoa tem um propósito da parte de Deus para ser abençoadora, não é? Uns são abençoados, outros são abençoadores. E quantos estão nos assistindo? Que não pode ir para campo fazer missão, ainda nem reconheceu o seu próprio propósito vindo de Deus, né? E todos têm um propósito. Tu tem uma música linda que é Vaso de Barro. Canta para nós. Todos nós somos um barro. Um chaleira, outro frigideira, outro bule. Vamos se identificar aí, né? Canta pra gente. Vaso, vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos. Vaso de barro, eu era barro, hoje sou vaso em tuas mãos, o barro em tuas mãos. Deixa um abraço para a turma, Gisele, porque a gente já vai se despedindo, daqui a pouquinho a gente vai terminando. Eu já quero te agradecer, né? E agradecer essa galerinha linda que está acompanhando a gente, que ficou até o fim. Tem tanta gente rápido, aqui, né? Passa muito rápido, muito rápido. Mas deixa aí uma mensagem para a gente, eu te agradeço e parabenizo mais uma vez pelo teu aniversário. E eu quero pedir para alguém fazer um print aí, para deixar para o Gisele. Aí, ó. Alguém bate uma vira o número. Tá errado. Tá errado? Aí, assim? vira. Aí, isso. Aí. Entendeu? Agora bate um assim, porque eu acho que é para ti, é virado para ti. Para mim tá invertido. É. Amigos queridos que nos acompanharam aí nessa live, gratidão pelo carinho, pelas mensagens. Nos perdoem por não conseguir ler todos os recados aqui. Passa muito rápido, mas eu quero abençoar a vida de cada um de vocês e desejo que cada um de vocês tenha a coragem de não se preocupar tanto com o desempenho e poder escolher melhor o caminho que vai seguir, para no final da vida, ao invés de celebrar um império, de celebrar um patrimônio, tu possa celebrar que deixou um legado para os teus filhos, para os teus netos, que tu deixou uma estrada para que outras pessoas possam percorrer. A direção é mais importante que o desempenho. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo carinho. Matilde, muito obrigado mais uma vez pela homenagem, pelo carinho. E outra hora vamos fazer outra. Vamos continuar essa conversa. Isso, é isso aí. Um beijo no coração, tá? Até uma próxima. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Kel, tanta gente aqui. A Raquel Melo, beijo. Beijo. Vai lá com a tua família. Come aquele churrasco agora. Obrigada, queridos, por vocês estarem aqui. Deixa eu dar uma lidinha rápida aqui. Tanta gente. Eu vi que a Raquel entrou. Marcelo, Bel, Nuri, beijo. Samuel, Trindade, mais um beijo. Vitória. Tanta gente. Uns eu não conheço, alguns são mais amigos do Gesiel, mas eu quero te agradecer. Quero dizer que eu vou colocar essa live no Face, ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Quinta-feira que vem, eu ainda não tenho meu convidado confirmado, mas a gente tem um encontro aqui às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. E você é bem-vindo para compartilhar com a gente, para participar, ok? Deus abençoe. Beijo no seu coração. Bom final de semana.